Olá, cumprimento você com a graça e a paz do Senhor Jesus. No Amanhecer com Deus de hoje, nós vamos ler e meditar no Salmo 18, especificamente versículos 25 ao 27. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Os versículos lidos mostram que o Senhor Deus responde ao ser humano em conformidade com a sua conduta. Cada um de nós é singular, cada um de nós é único. E não é que Deus ame mais um do que o outro, nada disso. Trata-se apenas de relacionamento. Acontece o mesmo entre eu e uma outra pessoa que comigo se relaciona. Nós, de repente, estabelecemos um relacionamento de um modo com uma pessoa, de um modo com uma outra pessoa. Deus, da mesma forma, queridos, tem um relacionamento comigo que é diferente do relacionamento que Ele tem contigo, tendo em vista que eu sou uma pessoa em particular e você uma outra pessoa em particular. Há pessoas, queridos, que nos completam e se relacionam conosco melhor do que outras. O mesmo acontece com Deus. É preciso entender que nós vemos o que temos olhos para ver, ouvimos o que temos ouvidos para ouvir e sentimos o que temos capacidade de sentir. Suponha que um grupo observe alguns cordeiros pulando em um campo. Um é pintor, outro um naturalista, outro um pastor, outro um açougueiro. Cada um vê algo que os outros não conseguem enxergar. Talvez um simples cristão que passe por ali, uma quinta pessoa, veja o que nenhum deles consegue enxergar. Uma lembrança do bom pastor que reúne os cordeiros nos braços. Assim como enxergamos as coisas exteriores, é também nas questões espirituais. Pois assim, como a visão corporal, a audição, o sentimento é particular a cada ser humano. E o mesmo ocorre com a percepção espiritual. Ele é particular a cada um de nós. A percepção espiritual sua é diferente da minha. Isso leva a termos uma relação distinta com o Criador, com aquele que é o Senhor das nossas vidas. Portanto, a lição do texto é uma verdade grande e amplamente aplicável. A revelação de Deus sobre si mesmo é adequada à capacidade espiritual de cada ser humano. Almas diferentes têm visões diferentes de Deus. Isso também é verdadeiro nos negócios de Deus. Visite duas casas, talvez na mesma rua, em que haja problemas semelhantes: doença, fracasso nos negócios, pobreza, morte. Em um lar, em uma casa, tudo é sombrio, repugnante. Há uma perplexidade sem conforto. Na outra residência, na outra casa, no outro lar, há luz na escuridão. Há um arco-íris na tempestade. Para um sofredor, os caminhos de Deus são difíceis, sombrios, misteriosos. E Ele está pronto para julgá-los injustos. O outro diz: eu não suportaria isso com as minhas próprias forças, mas o Senhor está ao meu lado e me fortalece. E a vontade de Deus está sempre correta, pois Ele não pode cometer erros ou ser infiel. Há aqueles, queridos, que sempre compreendem Deus como refúgio e fortaleza bem presente em todos os momentos. Em contrapartida, a mente de alguns se apega à dor, à tristeza, à calamidade, que a cada hora registra pestilência, tornado, terremoto, tempestade e assim por diante. Outro vê que o desígnio universal e o funcionamento geral de todas as leis naturais são para o bem e a felicidade, não o mal. Há quem tenha certeza que a parte principal do sofrimento humano está enraizada no pecado e que a terra está cheia da bondade de Deus, como diz o próprio salmista no Salmo 33, versículo 5. Amados, pessoas assim confiam em Deus sempre, em toda e qualquer situação. Eu espero que você, eu e nós sejamos essas pessoas, que apesar das dificuldades, dos percalços, dos obstáculos, tenhamos a convicção de que a terra está cheia da bondade de Deus e que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Finalizo dizendo que os tratos de Deus não apenas parecem diferentes,
Eles são e devem ser diferentes, de acordo com a personalidade, de acordo com a individualidade, de acordo com o temperamento e a atitude de cada ser humano. Para aquele que se curva sob a mão de Deus e confia em sua palavra, se apegando mais a Ele em provação, o castigo é sempre cheio de misericórdia, rico em resultados, pois ele sabe que o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Hebreus capítulo 12 e versículo 6. Todavia, o coração orgulhoso e teimoso que se ressente e se rebela contra a aflição é endurecido por ele, como Faraó. Que eu, você e nós sejamos indivíduos de um coração amolecido, de um coração cheio do Espírito de Deus, um coração capaz de compreender que a terra está cheia da bondade de Deus e que os planos de Deus são planos de excelência, pois os pensamentos dele são mais elevados do que os nossos. Deus, ele tem para todos nós uma vida abundante e frutífera. Todavia, queridos, a questão do pecado traz uma série de consequências, e as particularidades também de cada um, que se coloca de forma específica diante de Deus, pode me conduzir a uma vida de repente menos dura ou mais dura, até porque essa percepção resulta do modo como enxergo, do modo como eu recebo a palavra de Deus e a própria presença do Santo Espírito dele na minha vida. Que sejamos nós pessoas abertas a uma relação profunda com Deus, a uma relação de intenso aprendizado, e que saibamos sempre compreender e entender que Deus, ele tem sempre o melhor para nós. Independente do que você passa nesse momento, independente das dificuldades e dos percalços, o Senhor, ele é contigo. E eu quero orar com você e por você, rogando a bênção, o cuidado, o derramamento das respostas que você busca de Deus em oração. Curva a sua fronte. Deus e Pai, nós queremos, em nome do Senhor Jesus, apresentar a vida deste teu servo e desta tua serva, abençoando-o e rogando que tudo aquilo que ele tem pedido, que ele tem colocado diante de ti, ó Deus, o socorro que ele tem buscado, ó meu Deus, meu Pai, que o Senhor o alcance com esse socorro, abençoando nos detalhes mínimos da vida dele, eu te peço em nome de Jesus. Abençoa, Pai, guarda, protege, sustenta, fortalece este teu servo, a tua serva. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até um próximo Amanhecer com Deus. Querido, deixa um like aí no vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você tem um familiar, um amigo, que você acredita que essa palavra pode ser uma palavra de bênção para a vida dele, encaminhe essa ou uma outra que nós temos aí no canal Teofilosofando. E solicite que esse seu amigo, esse seu familiar também se inscreva no canal. O nosso intento é alcançar o 1000º inscrito até o mês de julho deste ano de 2022. Eu conto com a sua oração, eu conto com a sua cooperação, com a sua inscrição, eu conto com a sua ajuda. Deus te abençoe, até mais.